A minha entrevistada de hoje se chama Andréia Rosa. Ela é executiva de projetos no Montanhas Capixabas Convention and Visitors Bureau. E o tema da nossa entrevista será Agroturismo nas Montanhas Capixabas. Andréia, tudo bem com você? Muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vinda. Tudo certinho. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso destino aqui, da região das Montanhas Capixabas. Deixa eu contextualizar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, por que que você está aqui. Eu fui convidado na semana passada para ir até o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, conhecer as Montanhas Capixabas em um projeto muito legal em que vocês envolveram muitos jornalistas. E eu fiquei impressionado com tudo que eu conheci, com tudo que eu vi, e eu te convidei para a gente falar um pouco disso. Eu acho que o Brasil precisa de conhecer um pouco mais de todas essas coisas incríveis, fantásticas, maravilhosas que vocês têm aí. Eu conhecia muito pouco do Espírito Santo até ir aí. Eu acho que as pessoas precisam de conhecer mais. O que você tem a dizer do Espírito Santo para nós? Então, o Espírito Santo, né, está aqui na região sudeste. É um estado pequeno, né, são 78 municípios, né, dentro do estado. E o estado ele é dividido em 10 regiões turísticas, né, dentro do programa de regionalização do Ministério do Turismo. E faz parte de uma dessas regiões é a nossa aqui, as Montanhas Capixabas. Então, o Espírito Santo, você tem a oportunidade, por exemplo, para quem quer curtir uma praia de manhã, né, à tarde pode curtir um friozinho aqui na região das montanhas. O que é o Montanhas Capixabas Convention and Visitors Bureau? É uma associação, né, uma associação, foi criada em 2006, com o objetivo de promover o turismo, né, o desenvolvimento turístico dentro desse contexto das Montanhas Capixabas. Fazem parte da região 10 municípios, né? Então nós temos o município de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Marechal Floriano, Laranja da Terra, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante. E aí, em 2006, uma união de esforços, né, entre o poder público, o empresariado e o terceiro setor criou-se o Convention das Montanhas Capixabas, com esse objetivo de promover a atividade turística dentro da região. Quando vocês criaram o Convention, como é que estava a situação do turismo nas montanhas? Assim, a atividade já tinha atividade, né? Tinha 2 municípios que já desenvolvia, Domingos Martins, né, e Venda Nova do Imigrante. Os demais municípios ainda estavam num processo de agregar nesse contexto, né? E o convênio vem justamente para buscar, né, maior engajamento, né, e desenvolver as políticas públicas dentro do território. Então, o convênio hoje é a entidade, né, reconhecida aí pelo Estado, pelo governo do Estado e o governo federal, como uma instância de governança, né, uma IGR, que é a Instância de Governança Regional. No Brasil são diversas IGRs, né, que buscam esse papel de promover o destino. Eu achei muito interessante, conversando com vários produtores rurais, que eles me disseram o seguinte: as propriedades deles são muito pequenas, né, comparadas, por exemplo, com as propriedades aqui da minha região, no estado de Goiás. Aqui são propriedades, no geral, muito grandes. E as pessoas que têm um pedaço de terra de 10 hectares, de 20 hectares aqui, muitas vezes não sabem muito o que fazer com isso, né? E lá vocês conseguiram fazer com que essas pessoas, esses produtores rurais, com essas pequenas propriedades, em uma região de relevo assim muito acidentado, conseguirem trazer renda para suas propriedades rurais, né? Como é que foi esse trabalho de agregar essas pessoas, de fazer com que elas se conscientizassem da importância de estarem junto com vocês nesse processo de trazer o turista até a propriedade rural deles? Então, nasce mesmo com esse propósito de agregar valor. Por quê? É, o movimento do agroturismo, né, já tem aí mais de 30 anos.
a ideia inicial, eles foram um grupo, né, envolvendo jornalistas, historiadores, fizeram uma visita na Itália, né, espelharam na Itália num projeto de agriturismo, né, e eles trouxeram essa ideia para cá, que seria o agroturismo. Essas propriedades, elas, como você colocou mesmo, são terrenos acidentados, então assim não dá para implantar grandes indústrias, né? Não tem como fazer uma produção em grande escala, né? E a oportunidade do agroturismo veio justamente para agregar valor nesses empreendimentos, nessas pequenas propriedades, né? Que nasce ali, eles já produziam um queijo para consumo, né? As pessoas passavam, as pessoas experimentavam, as pessoas gostavam e queriam comprar, né? E o agroturismo ele vem exatamente nesse sentido, né? De trazer esse valor, né, para esses produtos que já eram raízes, já eram consumidos dentro das próprias famílias. E uma maneira de gerar renda, né? Então, hoje, não só a família em si daquela propriedade, mas ele também gera emprego. Então, muitas vezes trabalha o núcleo familiar e ainda gera emprego para outras famílias dentro da sua propriedade. André, tem uma expressão que vocês usam aí que eu achei muito interessante, que é turismo de experiência. Explica para o pessoal o que que é esse turismo de experiência. Então, a região, assim, essa história de ser produtos únicos, ser produtos desenvolvidos dentro de um conceito, dentro da propriedade, a ideia do turismo de experiência já era um turismo de experiência, né? Agora a gente só está dando a roupagem e a conotação. Porque antes os visitantes já iam até a propriedade, já conhecia o processo de produção, né? Já conhecia, ouvia as histórias dessas famílias, né? E hoje o que a gente está buscando é gerar a oportunidade das pessoas poderem vivenciar mesmo o dia dentro daquele empreendimento, como por exemplo a parte do café. Então, tem experiência que você pode ir até a lavoura, então você vai ver, você vai entender o que é um pé de café, como que é todo o processo de produção, o que é um grão de café. É engraçado, mas tem pessoas que não conhecem, às vezes que são de centros urbanos, né, que nunca viu um pé de café, não sabe o que é o grão de café. Então, nessa parte do turismo de experiência, ela vivencia, ela consegue ir lá e ver todo o processo desde a planta, né, do fruto, da colheita e da transformação. E aí é onde acontece a torra, a seleção do grão, enfim, até chegar a bebida lá no copinho. E aí, não só empreendimentos de café estão trabalhando nesse sentido, né? Mas em 2021, que foi a nossa primeira ação, numa parceria com o Sebrae, nós capacitamos, criamos, né, 21 empreendimentos participaram do processo, sendo 10 propriedades com produção de cafés especiais, 10 empreendimentos, cervejarias artesanais, e teve um que é do município de Conceição do Castelo, que é um passeio, né, uma expedição tropeira, que é feito um passeio de mula pela Rota Imperial. Então, o turista tem a oportunidade de vivenciar como era feito antigamente, né? E pela Rota Imperial que corta aqui a nossa região das montanhas. Desse projeto dessas 21 empresas, em 2022 já foram capacitados novos empreendimentos, foram criados mais produtos. Então, hoje, por exemplo, você pode fazer a sua própria geleia, você pode ter um sítio dos palmitos, que você pode vivenciar desde a plantação de palmito até o produto final, né, já embalado lá no vidro. Tem a produção das massas, né, que é muito bacana, que é você aprender ali como que as nonas faziam as massas. Então, assim, são momentos que trazem para as pessoas uma vivência ou de relembrar, né, ou de descobrir como que os produtos chegam até nas prateleiras finais aí dos mercados, enfim, das distribuidoras. Uma coisa que me chamou muita atenção, Andréia, é que muitas vezes a gente visita para outros lugares
A gente viaja para outros lugares do Brasil, visitando, né, as propriedades e tal, e nem sempre os proprietários estão ali. Muitas vezes a gente vai tratar com um funcionário, né, com um gerente, e ali não, nós conversamos diretamente com as pessoas que produzem essas coisas, né? Você falou aí da massa, por exemplo. Nós tivemos a experiência de conversar com a pessoa que produz a massa. Ela nos convidou a produzir a massa junto com ela, nos explicou como é que produz, disse da receita que vem lá da avó dela, né? Deu o segredinho da massa para ficar legal. Quer dizer, ela se envolveu de tal maneira que a gente se sentiu muito na casa. A gente estava na casa dela, né? Na Exatamente. casa. Ali, aquele Uhum. restaurante era a casa dela, mas a gente se sentiu muito em casa, né? Esse conceito eu acho que é legal. Depois nós fomos numa pousada que era a casa de uma outra família, ali estava o esposo, a esposa, os filhos, e eles fizeram um café da manhã, um café colonial, que foi fantástico, e fizeram questão de interagir com a gente, contar tudo isso. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais de vocês, né? É uma riqueza muito grande, é muito envolvente, né, e como que eles gostam de estar passando isso, de contar a história, né, de mostrar como eles aprenderam, igual no caso da produção das massas, né, ela aprendeu com a mãe já aprendeu, né, com a avó, e isso vem passando de geração em geração, e ela muito orgulho que ela está passando para a filha e para o filho, né, então assim, é um orgulho para eles, né? E é um orgulho para a gente poder acompanhar todo esse processo. É uma riqueza, né? E assim, é uma. Eu acho que é uma volta nos valores, né? Para a gente entender como que tudo acontecia antigamente. Você falou aí do café. Teve algo que me chamou muito, duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas foi o produtor do café do cocô do pássaro, né? Do É do Jacu. jacu? Do Isso, jacu. Quer dizer, o pássaro vai lá, come o grão de café, depois ele defeca na mata e eles isso, vão, coletam aquele grão, trazem, e tem todo um processo, né? E a enzima digestiva do pássaro faz todo um processo ali no café, e o proprietário estava lá. É uma propriedade que produz já uma quantidade maior, né? Os cafés são dentro da mata, e ele contou para a gente tudo aquilo, como é que funciona, como é que surgiu, qual o diferencial. Ele tem um produto único, é único no Brasil, não é? único. Ele Único produz, no Brasil. acho que 1.100 sacas daquele café por ano, é isso? Isso que ele colocou, 1.100 quilos. São 1.100 quilos. Então, Isso. 1.100 quilos ele produz por ano. Depois eu Uhum. conversei com outro produtor que ele produz 15, eu acho que são 15 quilos também, o lá o do café colonial. Ele Sim. produz, eu acho que são 15 quilos. Olha só que coisa, gente. Ele produz 15 quilos de café. Você fala assim, 15 quilos não é nada, né? É muito pouco. Uhum. Mas sabe o que ele falou para mim, André? Ele falou assim: eu não quero produzir mais. E eu questionei, falei, mas como não? Por que você não quer? Todo mundo quer aumentar a produção e tal. Ele fez uma agregação de valor graças ao trabalho de todos vocês, né? Ele entendeu que ele agrega o valor na venda da xícara de café, não é do quilo de Exatamente. café. E ele me contou um valor lá que ele fez os cálculos por quanto que sai 1 quilo de café dele, uma saca de café dele, aliás, e eu fiquei assustado, eu fiquei de boca aberta. Aliás, são 15 sacas por ano, não são 15 quilos, são 15 sacas por ano. Eu fiquei impressionado com o valor que vai sair final lá, a saca de café dele. Quer dizer, ele agregou muito e ele consegue ter um padrão de vida legal. Tem carro novo, tem uma casa muito boa, os filhos têm um padrão de vida bacana, né? E eu acho que esse é um dos papéis do convention, é ajudar essas famílias a mudarem o patamar de vida, até para que os filhos queiram ficar na propriedade rural, não é isso?
Exatamente. Então, assim, eu acho que o turismo tem. A gente costuma brincar que turismo vicia, né? A gente começa a trabalhar e não quer sair mais, e aí é uma mágica, né? Assim, lógico, muito trabalho, mas você vê essa oportunidade, né? De entender que através da história, né? Através da produção, não de quantidade, mas de qualidade, né? Consegue manter a família, né? Consegue estudar os filhos. Normalmente esses filhos saem para estudar fora, mas voltam, retornam, né, para a propriedade. Então, às vezes, muitas vezes são cursos afins, né, com o que se produz, agroindústria, entre outros cursos, né, mas eles já estudam com esse propósito de voltar e trabalhar na propriedade, né. E tanto aqui também o município de Venda Nova tem tem o IFES, né, que é o Instituto Federal do Espírito Santo, que tem curso superior, tem uma tem um laboratório de café, tem laboratório de cerveja. Então tudo isso vai contribuindo, né, para fortalecer esse eixo, né, dessa produção e valorizar o agroturismo. Eu estou aqui compartilhando com vocês algumas das coisas que eu vi lá, porque assim, eu tô, até agora, eu estou encantado demais. Eu estou encantado demais com a beleza do trabalho que vocês ajudam a realizar ali. E eu conversei com um jovem que o pai dele já produzia café, ele saiu, foi morar fora e queria estudar aviação. E ele se frustrou um pouco, ficou um pouco frustrado com aquela situação, tal. Parece que a coisa lá na aviação não foi bem do jeito que ele esperava que fosse, e ele resolveu voltar. E junto com o pai estão produzindo café especial. Eu tive a oportunidade de experimentar o café deles. Maravilhoso, fantástico, um café delicioso. E eu perguntei para ele, falei, e aí, o que você quer fazer da vida? Ele falou, quero continuar trabalhando com meu pai. E esse é um ponto que no agronegócio, eu acho que assim, eu entrevisto muitas pessoas aqui que eu pergunto a respeito da sucessão, e muitos não têm a dificuldade, né, de fazer com que os filhos queiram continuar. E lá não, eu percebi o contrário. Os filhos querem agregar com os pais, eles querem fazer com que juntos eles criem produtos muito diferenciados, coloquem no mercado e possam mudar a vida de todos. E isso é algo realmente impactante, André. Sim, então na região a gente já tem um certo tempo, né? Um tempo atrás a gente já tinha essa preocupação da sucessão familiar. Então, de trazer aí com a parceria do Sebrae, de trazer capacitação, de trazer palestras, de trazer cursos, né? Com esse olhar mesmo de entender quem vai dar continuidade nesses empreendimentos, né? A gente tem o caso da família Carnielli, a Fazenda Carnielli. Então, era uma pergunta que ficava: quem vai dar continuidade, né? E uma surpresa muito boa, né, que o Lorenzo voltou e hoje ele já trouxe um outro olhar para dentro da propriedade, para a parte de gestão, né? Como isso agregou valor dentro do empreendimento e com diversas outras famílias, né? A família mesmo do café colonial, tá o filho, né, o Pedro, e a Lara, lá trabalhando junto, né, com o pai, com o Lúcio e com a mãe. Então, assim, para nós, ver isso é muito legal, assim, é muito bacana, né, ver como que o turismo, né, o agroturismo tem proporcionado, né, a volta desses jovens. E tem diversas outras famílias, né, que está acontecendo a mesma coisa. Filho sai, se precisar sai, estuda, mas ele retorna. E ele retorna trazendo uma roupagem nova. Então, a história permanece, né? Mas ele traz um modelo novo de gestão, um modelo novo de atendimento, um modelo novo de agregar valor naquele produto que já é reconhecido aqui dentro. Numa conversa também com o produtor de mel, é Arno o nome dele? Arno, isso. Arno, produtor de mel. Ele é de onde mesmo? Ele De é qual da país? Holanda, Da Holanda. Holanda. E ele colocou algo incrível. Ele faz um trabalho com abelhas, ele leva as abelhas até propriedades rurais, colocam lá,
né, as abelhas, para que elas possam fazer a polinização, e ele tem uma parceria com produtores rurais para fazer esse trabalho, né? E com isso ele acaba obtendo um mel de altíssima qualidade, né? Um mel de excelência. E eu achei muito interessante quando ele falou da convivência do agronegócio com a natureza e com a sustentabilidade, né? O quanto ele afirmou, né, com muita convicção, a questão do papel da sustentabilidade no agronegócio e como o agronegócio tem sido sustentável e que tem que ser reconhecido pelas pessoas, né? E que muitas vezes falam mal do agronegócio sem conhecer. Esse é um outro É ponto verdade. interessante, né? A gente vê alguém de outro país que está ali com amor danado pelo Brasil, reconhecendo aquilo que o Brasil tem de melhor, que é o agronegócio, né? Sim, o Arno, ele é uma referência aqui na nossa região, né, dentro do estado. Ele trabalha também com consultoria, ele trabalha também, aí tem a associação de apicultores, então ele tem toda uma participação dentro da comunidade, né? E até um fato engraçado que aconteceu um tempo atrás, se não me engano, acho que era o Dia do Agricultor, e aí a gente recebeu uma daquelas, uma imagem, né, pelo WhatsApp e tal, e aí tava a imagem de um homem, né, com uma enxada, a roupa rasgada, e aí ele chegou e falou, por quê que a imagem do agricultor é essa? Agricultor é empresário, eu sou empresário. Ele E falou isso é isso muito lá. bacana, né? É esse virar de chave, é esse reconhecimento da importância, né, do agronegócio, essa importância do produtor rural. Eu acho que isso é motivo de orgulho, né? Não é motivo de vergonha, assim. Então, eu acho que aos poucos vai virando essa chavinha, né, e vai reconhecendo a importância do agronegócio e do produtor rural no desenvolvimento aí da comunidade. Eu estou tentando trazer à mente aqui algumas das coisas que eu experimentei, alguns dos produtos regionais que eu experimentei que eu achei assim incríveis. Um deles é o café. O café de vocês é. Eu tenho tomado muito café de qualidade, viu? De um ano para cá eu tenho feito isso e os cafés de vocês são incríveis, maravilhosos. O Socol, né? Socorro. O Socol, gente, o Socol é um embutido. Eu posso chamar de embutido, Andréia? Pode chamar de embutido. Uhum. Só não pode chamar de Mas salaminho. Mas ele é muito diferenciado, ele é muito gostoso, né? É incrível. Queijos fantásticos vocês têm aí. Iogurte artesanal. Eu estou apaixonado no iogurte artesanal que eu experimentei. A polenta, meu Deus do céu, o que que é aquilo? Que polenta maravilhosa. Tem até pizza de polenta, gente. O Tem pizza mel, de polenta. né? O mel de aroeira lá do Arno, fantástico, e a massa artesanal. Enfim, tem mais coisa, mas o que eu consegui lembrar até agora foi isso. Nós chegamos já no final da nossa prosa. Eu gostaria que você deixasse um convite em nome do Convention para que as pessoas possam ter pelo menos um pouco da experiência que eu tive aí e vir com esse olhar tão maravilhoso de tudo que vocês têm, para a gente poder espalhar isso para o Brasil também, né? Contar para outras pessoas. Então, deixa o convite. Sim, um convite muito especial para conhecer a região das Montanhas Capixabas. A região das Montanhas Capixabas é rica em belezas naturais, então, dentro de belezas naturais, a gente tem o ecoturismo, né? O turismo rural, né? Com o agroturismo, há uma região diferenciada pela gastronomia, então a gente tem produtos ícones, produtos únicos, né? A exemplo do Socol, a oportunidade de conhecer produtos que são feitos artesanalmente, focado na qualidade, focado na entrega de valor, né? E uma região rica em cultura. Então, desde a colonização dos europeus, então a gente tem tradição na cultura alemã, tradição na cultura italiana, nós temos cultura portuguesa, nós temos cultura pomerana. Então, a região das Montanhas Capixabas é um mix, né? Um mix cultural, um mix na gastronomia e um mix nas belezas naturais, no agro, na vida simples. Venha com tempo para desfrutar, né? Para curtir e vivenciar todas essas experiências que nós temos aqui. Eu já combinei com vários daqueles produtores
para que venham ter uma prosa comigo para a gente contar um pouco dessa experiência, desse trabalho que eles realizam. Andréia, muito obrigado, foi uma honra te conhecer, um prazer enorme. Aqui, o programa de rádio, o podcast, estamos assim sempre abertos à disposição de vocês, do Montanhas, sempre que quiserem trazer algo novo para acrescentar, para mostrar, podem contar comigo, podem contar com esse espaço aqui. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço muito a sua vinda aqui na região das Montanhas Capixabas. A gente tem colocado que essa região é uma joia rara e a gente precisa contar aí para o Brasil que nós existimos e estamos de braços abertos esperando por vocês. Obrigada, Divina. Obrigado, um abraço, Andréia. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tive o privilégio, gente, de conversar com a Andréia Rosa, que é executiva de projetos no Montanhas Capixabas Convention Visitors Bureau, que foi criado para apresentar ao Brasil as montanhas capixabas, as montanhas fantásticas do Espírito Santo. E o tema da nossa entrevista foi agroturismo nas montanhas capixabas. Eu recomendo para todos vocês. Se você gostou desse nosso vídeo, dessa nossa prosa, deixe um gostei, se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas. Escreve aí para mim, se você conhece as Montanhas Capixabas. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.